Fala, gente, tranquilo? Leis Costa mais uma vez aqui para mais um Recalculando a Rota e hoje eu quero recalcular a rota dos desafios da vida real. O título desse vídeo é Prepare-se para os desafios da vida real. A maioria das pessoas, elas esperam alcançar uma vida sem problemas. Parece que a gente vive no mundo da Disneylândia, onde todas aquelas histórias em quadrinhos, elas vão acontecer com a gente. Parece que as pessoas elas imaginam que ao chegar à vida adulta iriam alcançar um padrão de vida onde não houvesse conflito financeiro, não houvesse conflito no casamento, na criação dos filhos, no trabalho ou em qualquer área da vida. Se você parar para pensar, os conflitos eles começam muito cedo. A criança ela não tem preocupação com nada, ela só quer brincar, ela só quer se divertir. Só que eu sei que você, mesmo quando criança, lembra de alguma situação que você viveu na sua infância ou que aconteceu com os seus pais e aquilo marcou a sua vida. E aí você lembra daquilo mesmo na fase adulta como um problema sério que aconteceu lá atrás. Isso de certa forma já estava te mostrando, mesmo na sua infância, que os problemas são reais, eles existem. Me lembro que quando eu tinha por volta de 5 ou 6 anos, nós vivemos em nossa casa uma crise financeira muito grande, onde meu pai ele precisou ir para o interior de São Paulo trabalhar no corte de cana para tentar alguma coisa para a família. Nós ficamos em casa e uma vizinha ofereceu ajuda e comprou, se não me engano, foi frango e os ingredientes para minha mãe fazer coxinha. E eu e meu irmão, eu tinha por volta de 6 anos, não vou lembrar exatamente agora, meu irmão mais velho tinha uns 10, 11 anos, e nós saímos para vender coxinha. E a nossa venda ela foi um fiasco, as pessoas zombaram de nós porque nós éramos criança. E eu lembro que nós conseguimos vender 3 coxinhas para um rapaz de bicicleta. E aquilo ali me mostrou, desde a minha infância, que os problemas são reais e que eu não deveria imaginar uma vida sem problemas, mas que eu precisava estar preparado para quando os problemas surgissem, eu ter a capacidade de enfrentá-los de uma maneira mais saudável. E à medida que eu fui crescendo, isso para mim foi vindo de uma forma natural, só que houve uma fase que eu aprendi a ter mais maturidade quanto a isso. Houve uma fase que eu tive essa virada de chave e eu entendi que eu não precisava correr dos problemas, e não é que não precisava, não adiantava, porque eu teria que encarar e solucionar. Então, diante de tudo isso, eu quero refletir com você sobre algumas questões no que diz respeito aos problemas e que você precisa se preparar para os desafios da vida real. Uma das questões é que os problemas são reais, eles sempre existirão. Existe uma linha teológica que nós chamamos de teologia da prosperidade. Essa linha teológica ela diz que se você vier para Jesus, a sua vida vai dar certo, os seus problemas vão acabar, você vai ter recurso suficiente. Nós vemos testemunhos de pessoa que não tinha nada, era mendigo e agora tem carros, é milionário, tem mansão e coisas do tipo. Só que diante de todas as verdades absolutas que tem na Bíblia, Jesus ele nos deixou mais uma, além de todas essas, que é: no mundo tereis aflições. Jesus, quando ele está ali no capítulo 16, consolando os seus discípulos, porque ia chegar o momento da sua partida, ele dá uma orientação e ele diz assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ao invés de acreditar que se eu ir para alguma igreja, se eu entregar a minha vida a Jesus, todos os meus problemas serão resolvidos, eu preciso saber que no mundo, enquanto nós estivermos aqui, as aflições elas vão existir, os problemas vão acontecer. O próprio Jesus disse isso. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é ter consciência de que os problemas são reais. E que não existe nenhum caminho que eu pense em trilhar que eu vou fugir desses problemas. Qualquer decisão, qualquer escolha que eu fizer, qualquer situação que eu for enfrentar, possivelmente vai surgir um problema. Então, quando
eu tenho a consciência de que os problemas são reais, isso já é uma virada de chave. Isso já é algo muito importante, porque quando eu não tenho essa consciência, eu fico toda vez deprimido, porque surge um problema novo. Mas quando eu coloco na minha cabeça, os problemas são reais e eles sempre existirão, quando surge uma situação, eu digo assim, esse aí é mais um problema para ser resolvido. E sabe, eu ensino isso para as minhas filhas. Eu lembro que minha filha uma vez ela teve uma dificuldade muito grande em matemática e ela chegava em casa e ela ficava triste demais e não queria fazer a lição. Eu sentei com ela e disse assim, meu amor, isso aí é mais um problema que você precisa aprender a resolver. Hoje ela é uma das melhores alunas em matemática, porque eu consegui mostrar para ela que aquilo era só mais um desafio para ser superado. E quando ela começou a olhar com essa ótica, ela conseguiu enxergar dentro dela a capacidade de vencer esses desafios. Então nós precisamos entender isso. Outra questão é não se conforme com o problema. E não se conformar com o problema é dizer, ó céus, ó vida, ó azar, só acontece comigo. É eu estar diante desse problema da vida real e falar assim, cara, o que eu preciso fazer para solucionar esse problema? Uma coisa que nós fazemos com maestria é querer esconder os problemas para baixo do tapete ou fazer vista grossa. Não. Se os problemas aparecem é porque é necessário ser resolvidos e eu preciso encontrar ferramentas para solucionar esse problema. Toda a nossa história, ela não acontece por acaso. Então, eu, por exemplo, com 39 anos, eu já tenho uma bagagem de vida. E tudo aquilo que eu vivi lá atrás, eu fui vivendo até chegar a essa idade, isso tudo foi munição que foi me preparando para hoje, para encarar com mais facilidade esses problemas, para olhar para esses problemas e não se assustar como eu me assustava antes. Só que muitas pessoas acabam vivendo e não olham a vida com essa ótica e vão vivendo os problemas e não tiram lição nenhuma das coisas que estão vivendo. Então nós não podemos nos conformar com o problema, nós precisamos olhar como um novo desafio a ser superado e buscar ferramentas para solucionar. Aprenda a solucionar problemas. Toda vez que surge um problema, eu conheço pessoas, por exemplo, que quando surge um problema já se desespera, já não consegue mais pensar com qualidade, porque não aprendeu a solucionar problema. Na hora que o problema surge, nós vamos ativar em nós um mecanismo de defesa e às vezes esse mecanismo é a violência, porque a gente não tem a capacidade de sentar e dialogar para resolver o problema. Então nós vamos ativando esses mecanismos de defesa que estão instalados em nosso cérebro, só que nós não aprendemos a solucionar problema. Sempre quando eu trabalhava, tinha minha oficina em São Paulo e chegava algum cliente para questionar algum serviço, e olha, abrindo aspas aqui, hoje estou no Paraná, aqui o pessoal é muito mais tranquilo quanto a serviço. Estou trabalhando em uma oficina tem mais de 2 meses e até hoje ninguém reclamou do serviço. Lá em São Paulo acho que era meio que uma cultura do pessoal. Então, fechando aspas aqui, né? Quando esses clientes chegavam e ia questionar alguma coisa em relação ao serviço, eu perguntava para a pessoa, mas qual que é o problema que você quer resolver? Só que eu conheci pessoas no mesmo ramo de atuação que quando o cliente chegava, ao invés de perguntar qual é o problema que a pessoa queria resolver, já ficava bravo e se justificando. Eu já disse isso em algum vídeo, quem se justifica não aprende. Então, às vezes, aquele questionamento do cliente, se você perguntasse qual o problema que você quer resolver e você resolvesse, aquilo ali ia trazer para você mais ferramentas para o seu trabalho para não deixar que aquilo acontecesse com outros clientes. Só que às vezes a gente ativa esse mecanismo de defesa e é agressivo, não sabe dialogar, não tem paciência. E como a gente vai resolver um problema se nós estivermos nervosos? Outra lição que nós aprendemos é, antes de reclamar de algum problema, avalie com cuidado.
nós temos uma dificuldade muito grande diante de um problema em avaliar com cuidado. Salomão, em Eclesiastes, ele diz: veja bem por onde anda e os seus caminhos estarão seguros. Em Provérbios capítulo de número 4. Ou seja, veja bem por onde anda, seus caminhos estarão seguros. Existe outra passagem bíblica que diz assim: um abismo chama outro abismo. Ou seja, quando nós estamos vivendo alguma situação, e parece que é um negócio muito louco, né? Quando a gente está dentro de um problema, sempre surge outro para a gente resolver. Quando nós estamos inseridos nesse contexto diante e dentro de um problema, nós precisamos avaliar com cuidado, porque um abismo chama outro abismo. Se eu não olhar bem por onde eu estou andando e fazer boas escolhas, possivelmente aquelas escolhas irão me gerar um novo problema. Veja bem por onde anda e seus passos estarão seguros, ou seja, avalie com cuidado. Um abismo chama outro abismo. Essa passagem é muito interessante porque, assim, naturalmente, quando surge algum problema, um certo tipo de problema, o que a gente quer fazer? Solucionar rápido, porque a gente quer correr do problema. Então a gente acaba não avaliando com cuidado. E em alguns casos, eu vou dizer que muitos destes, pelo fato de não avaliar com cuidado, e eu quero fazer uma escolha rápida para solucionar esse problema, o que acontece? Eu arrumo outro problema. Me lembro quando eu era jovem, eu tinha por volta de 14 anos, 13 ali, e meu ex-cunhado ele comprou um som e na época esse som tocava fita e ninguém usava mais fita, só que eu era do rock and roll, né? E o cara do rock gosta de uns negócios peculiares. Então eu gostava de ter aquelas fitas cassete no tempo, já não usava muito, né? Já estava na era do CD, mas eu tinha. E aí eu não tinha onde escutar. E um dia eu fui escutar na casa do meu cunhado, ele não tava, a porta estava aberta. E eu coloquei essa fita cassete lá. Fita cassete não, fita de som. Fita cassete era de. Esqueci até o nome, videocassete, isso. E aí eu coloquei lá para escutar. E aí eu fui escutando, de repente a fita enganchou lá. E no desespero de tirar aquela fita lá para meu cunhado não chegar e ver aquilo lá, eu fui mexendo no som desesperado, até que eu puxei a tampa e quebrou aquela tampa. E depois eu tive que colar e um dia meu cunhado descobriu. Por quê? Um abismo chama outro abismo. Na necessidade urgente de solucionar um problema, eu não avaliei com cuidado o que poderia ser feito. Até mesmo eu poderia deixar a fita ali. E quando ele chegasse, mais velho que eu, mais experiente que eu, ele poderia falar: não, Liz, a gente leva num rapaz, ele desmonta e tira a fita. Eu não teria quebrado, eu não teria mentido e eu não teria arrumado outro problema para mim. Agora imagina na minha cabeça, adolescente, o desespero ali quando aquilo aconteceu. Só que eu era um adolescente. E o grande problema é que a gente continua fazendo isso na vida adulta. Quando os problemas surgem, antes da gente avaliar com cuidado, a gente já sai desesperando e querendo fazer coisas para solucionar novos problemas. E aí um abismo chama outro abismo. Ou seja, uma coisa que estava dando errado, eu faço uma para solucionar no desespero, e aí outra coisa dá errado. Então aprenda a avaliar com cuidado. Outra lição que nós aprendemos é: outras pessoas já venceram os mesmos problemas. Por que você não pode vencer? Cara, é muito louco a capacidade que nós temos em nos menosprezar. Isso é surreal. Parece que nós somos as piores pessoas. E diante de um problema, a gente acaba não pensando que outras pessoas iguaizinhas a você não são robôs, seres humanos. Viveram os mesmos problemas, viveram os mesmos desafios e eles tiveram a capacidade de vencer esses problemas. E por que a gente não pode? Sabe, eu sei que nós somos seres individuais, nós somos pessoas diferentes, mas o que eu quero dizer é: pessoas com os braços, mãos e pés, cérebro, iguaizinhas a você, venceram. E por que você não pode vencer? Então, antes de desistir ou de se desesperar diante de uma situação, lembre de alguém que viveu determinada situação parecida e, nesse sentido,
é interessante você falar para si mesmo, cara, se aquela pessoa, o fulano de tal, ele venceu esse problema, por que que eu não posso vencer? E seja humilde nesse caso, se precisar buscar ajuda, faça isso. Eu vou falar isso num tópico à frente. Mas o fato é que eu olho às vezes, esses dias eu estava vendo um vídeo, né, de uma moça sem os braços, ela dirigindo o carro com os pés, um carro automático, é claro. Mas ela pega o cinto de segurança, ela coloca o freio de mão é no botão, ela acionava, ela saía pelas ruas dirigindo. E às vezes nós, com toda a nossa capacidade, com os nossos membros superiores e inferiores, nós desistimos de problemas muito menores. Então, antes de desistir, pense nisso, outras pessoas já venceram os mesmos problemas. Outra lição que nós aprendemos diante disso é: quando você muda a sua maneira de encarar os problemas, sua vida ela começa a mudar. Lembra que eu falei da minha filha? Foi um negócio muito top, cara. A minha filha, ela estava muito brava com a lição. E eu disse assim: olhe isso como mais um desafio a ser superado. Essa semana eu gravei um vídeo também, soltei aqui no Short e no TikTok, onde eu estava pedalando com ela. E aí foi fazer um pedal, deu acho que quase 3 horas de pedal. Vou com a criança, é claro, vou mais de boa, dou uma parada de vez em quando. Só que aqui tem muita árvore e eu percebi que quando ela pegava uma subida, ela subia, chegava na próxima árvore, ela parava. Subia, chegava na próxima árvore e parava. E eu percebi que ela estava fazendo isso com uma certa frequência, não porque estava cansada, mas porque na cabeça dela a árvore era o lugar de descanso. Então toda vez que eu chegar na árvore, eu vou descansar. Toda vez que eu chegar na árvore, eu vou parar. E aí eu parei, percebendo aquilo, como disse, tem muita árvore aqui. Eu parei e falei: filha, você está vendo a árvore como mais um lugar para você escorar e parar. Eu quero que você enxergue a árvore como mais um desafio a ser superado. E quando você estiver chegando na árvore, ao invés de você dizer assim, é hora de eu parar, você vai dizer assim, eu vou só até a outra. E quando você passar a outra, eu vou passar mais uma. E quando você passar a outra, eu vou passar mais uma. A gente pegou a subida, ela subiu toda essa subida, sem parar mais nenhum momento. Então, quando nós mudamos a nossa maneira de encarar os problemas, a nossa vida começa a mudar. Eu sei que você conhece pessoas, porque eu conheço pessoas que quando surge um problema, que saco, e aí já começa a reclamar, já começa a murmurar, já começa a ficar pilhado e xinga todo mundo. Como que essa pessoa vai aprender a lidar e resolver os próprios problemas? A nossa vida ela começa a mudar quando nós mudamos a nossa maneira de encarar os problemas. Então, quando surge um problema, ao invés de bater o desespero, opa, peraí, o que eu posso fazer para resolver mais esse problema? Porque lembre-se, a vida não é um conto de fadas. Os problemas eles sempre vão existir. Se você está pensando que existe uma vida sem problema, você não está batendo bem das ideias, porque isso não existe. Outra questão interessante de se aprender também é: não use os seus problemas como troféu. Você conheceu pessoas que têm orgulho dos seus fracassos? Eu conheci pessoas que têm orgulho dos seus fracassos. Quando você vai contar alguma coisa ou quando ela vai contar alguma história, ela já vai dizer assim: é porque comigo dá tudo errado. É porque as coisas só acontecem comigo. As pessoas, de certa forma, passaram a ter orgulho dos seus fracassos e dos seus problemas. Então, se você não virar essa chave também, se você não mudar a sua maneira de encarar, você não vai ter condição de sair da onde você está. Porque na sua cabeça, as coisas só acontecem com você. E é uma maneira de você se justificar o porquê a sua vida não está avançando, por que você não está crescendo. Então não use os seus problemas como troféu. Não faça isso. Porque se você fizer isso, é como se você, no seu inconsciente, você estivesse dizendo assim: a vida não dá certo para mim porque a minha é mais difícil do que a vida dos outros. E lembre-se de um ditado popular muito famoso, né?
a grama do vizinho sempre vai ser mais verde do que a nossa. Só que às vezes a grama do vizinho pode ser artificial. Então todos têm problemas, todos têm dificuldades, umas pessoas em nível maiores, outra em nível menores, mas o fato é que todos encaram desafios. A grande questão é como é a maneira que você tem enxergado esses desafios. Se você mudar a sua maneira de enxergar, encarar esses desafios e não usar isso como troféu, a sua vida ela começa a mudar. Se você tem dúvida diante dos problemas, busque ajuda. Eu disse, né, que ia falar isso em outro tópico. Provérbios ele vai dizer que na multidão de conselhos existe sabedoria. É muito bom quando a gente consegue conduzir nossa vida, fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões e as coisas vão acontecendo de uma maneira natural, sem a necessidade da gente pedir a ajuda de alguém. Porque, fala sério, né? Querendo ou não, a gente tem um pouquinho de orgulho e a gente quer ser senhor de nós mesmos. Só que a grande questão é que quando a gente vem vindo numa maré de situações que a gente não está conseguindo resolver, nós precisamos quebrar o nosso orgulho e buscar ajuda, porque na multidão de conselhos existe sabedoria. E às vezes uma pessoa olhando de fora o seu problema, ela vai ter uma facilidade em te ajudar. Talvez ela não solucione o seu problema. Na verdade, ela não soluciona. Quem vai solucionar é você. Só que ela vai trazer clareza àquilo que você está vivendo, porque ela está de fora. Pense num jogo de futebol, por exemplo, quando o time não está indo muito bem. Quem que sabe mais o que fazer no jogo? É o treinador ou as pessoas que estão de fora? Teoricamente, as pessoas que estão de fora, elas trazem um monte de solução. Então o torcedor vai falar, tira o zagueiro, coloca um volante, substitui o atacante que ele não está muito bem e tal. E já teve casos de jogos em que a torcida começou a pedir muito um jogador e o jogador entra e soluciona e faz o gol. Ou seja, às vezes quem está de fora, ele tem a capacidade melhor de te trazer uma luz. Não que ele vai resolver o seu problema, mas é muito importante a gente ter a humildade de ouvir outras pessoas. Aprenda a ouvir pessoas, e principalmente quem está vivendo uma vida em um nível melhor do que a tua. Porque, eu disse, todas as pessoas têm problemas, isso é fato. Só que existem pessoas que já aprenderam a lidar com mais maturidade com os problemas do que você. E por isso é importante saber ouvir. E se você tem muitos problemas, aprenda a começar pelos menores. Às vezes a gente quer pegar todos os problemas, colocar dentro de um balde e resolver tudo de uma vez. Não tem condições. Não tem condições. Existem problemas que você pode solucionar agora. Existem problemas que você pode solucionar durante um dia. Outros vão demorar um mês, outros vão demorar um ano. A grande questão é, se você tem muitos problemas, você precisa aprender a selecionar os menores. Senta, pega um caderno e começa a escrever quais são os meus problemas. Quais são as questões que eu estou vivendo? Quais são os maiores e quais são os menores? Resolva logo aqueles que estão ao seu alcance. Talvez o problema menor diante disso seja pedir perdão para alguém. Talvez o problema menor seja resolver um conflito dentro do relacionamento conjugal. Não sei, mas existem problemas menores que você consegue resolver de maneira imediata. Só que pelo fato de você ter muito problema, você quer resolver tudo de uma vez e no final das contas não resolve nada e a sua vida continua do jeito que está. Então, se você tem muitos problemas, comece pelos menores. E outra lição, a última, mais importante, talvez, e aí vai depender da sua maneira de olhar as coisas, é se você estiver enxergando somente problemas, faça uma lista de coisas boas que aconteceram contigo nos últimos dias, meses e anos. Talvez você esteja dizendo assim, só tem problema, não tem coisa boa.
eu vou dizer para você, tem coisa boa. Tem coisa boa acontecendo. É porque os seus olhos estão tão focados nos problemas, em tanta dificuldade, que você não está conseguindo enxergar as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Então, se você está enxergando somente problemas, sente, pega o caderno, muda de folha, porque em uma você já escreveu quais são os problemas e vai começar pelos menores. Na outra agora, você começa a fazer uma lista de coisas boas que aconteceram na sua vida. Seu marido, sua esposa está do seu lado, os seus filhos, a sua saúde, Deus te deu um livramento, você tem o seu pai e sua mãe com você, você tem alguém do seu lado. O fato é, uma coisa boa está acontecendo na sua vida. Não existe só problema, não existe só dificuldade. A grande questão é que a nossa mente está muito voltada para isso. E quando a gente está muito voltado para isso, é praticamente impossível nós encararmos um problema. Se você tiver, por exemplo, prestes a atravessar uma rua movimentada, e aí tem um monte de carro, você está prestando atenção em atravessar essa rua. Só que de repente vem uma moto perto de você e dá uma buzinada muito grande. Todos os outros carros naquele momento sumiram, porque agora você só prestou atenção na moto e o seu coração começou a acelerar e você até vira para reclamar com o cara que buzinou com você. Ou seja, no momento onde você está sendo pressionado, você deixa de dar atenção a outras coisas muito maiores e seu foco passa a ser uma coisa só. Então, sente, faça uma lista de coisas boas que estão acontecendo, porque coisas boas têm acontecido. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Ainda Jeremias, ele vai dizer em Lamentações assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quando Jeremias está se lamentando ali sobre a dificuldade que viria sobre Jerusalém, está triste, está desesperado, ele, quando finaliza essa ideia, ele diz para ele mesmo: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então faça isso. Além de fazer uma lista de coisas boas, faça uma lista de coisas que podem te trazer esperança. E se você refletir sobre esses pontos colocados, não tenho dúvida que a sua maneira de encarar e lidar com os problemas vai ser diferente a partir de hoje. Reflita sobre isso. Eu quero já agradecer se você chegou até aqui, pedir desculpa para você porque eu não consegui fazer o vídeo semana passada, eu estava em viagem para São Paulo e aí eu acabei soltando, né, na semana um videozinho para nossa reflexão. Mas se esse conteúdo tem feito sentido para você, já curte, comenta, compartilha. Meu único desejo é ser instrumento de Deus para transformar a vida das pessoas e você pode fazer parte disso, compartilhando esse vídeo com alguém que você ama e que está vivendo um problema muito difícil e precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe grandemente a tua vida. Forte abraço e até breve.